no dia 25 de maio é celebrado o Dia Internacional da Tireoide, data dedicada à conscientização sobre a importância desta glândula para o equilíbrio do nosso corpo. E para esclarecer nossas dúvidas e orientar sobre os cuidados com a tireoide, hoje nós vamos receber a endocrinologista, doutora Marcela Lozano. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Alegria tê-la conosco mais uma vez aqui no Família dos Devotos. Conta pra gente, para todos que estão em casa, o que é a tireoide, quais são suas funções dentro do corpo humano? Então, a tireoide é uma glândula que fica aqui na região anterior do pescoço, né? Igual aqui o desenho. E ela fica aqui na frente da traqueia e ela é responsável por produzir dois hormônios, o T4 livre e o T3. E esses hormônios, esses dois, eles agem em todas as células do nosso corpo e responsável por todo o nosso metabolismo. Então, sem o hormônio tiroidiano, as nossas células não funcionam bem. Então, tem um papel fundamental no funcionamento do nosso organismo. Doutora, e quais são os principais sinais e sintomas de que algo pode estar errado com a tireoide? Então, depende de qual doença que a gente tem na tireoide, né? Se for um hipotiroidismo, quando a tireoide não está funcionando muito bem, a gente pode ter alguns sintomas de fadiga, cansaço, indisposição, desânimo, pode ter, às vezes, uma dificuldade de perda de peso, pode ter queda de cabelo, pode ter um quadro depressivo, que às vezes o paciente tem isso e não sabe a causa. Então, são sintomas associados a isso mesmo, um cansaço, uma preguiça de viver. E quando é o hiper, quando a tireoide está funcionando além da conta, que é o hipertiroidismo, pode ter emagrecimento, pode ter taquicardia, arritmia, tremor e uma perda de peso muito importante mesmo. Então, depende de qual doença que tem a tireoide, a gente vai avaliar os sintomas. Que interessante. Hipo, então, é quando ele não produz hormônio, hiper, quando está produzindo demais. Exato. Hipotiroidismo, ela está preguiçosa e o hipertiroidismo, ela está funcionando além da conta. Meu Deus do céu. E quais são os exames para a gente detectar, então, como está a nossa tireoide? Então, assim, o exame básico é o TSH, que a gente pede, que é um hormônio produzido na hipófise, que é uma parte do nosso cérebro, e ela vai estimular a tireoide a produzir os outros hormônios. Então, basicamente, é o TSH. Aí, de acordo com os sintomas que o paciente vem trazendo pra gente, a gente vai guiar alguns outros exames a mais. Então, por exemplo, o T4 livre, o T3 total, ultrassom de tireoide ou cintilografia de tireoide e alguns anticorpos pra gente ver qual é a causa base dessa alteração da tireoide. Doutora, em relação ao funcionamento da tireoide, o ferro também ajuda, é importante, né? É importante de saber também como está, né, o nosso organismo, ferro, ferritina, enfim, para funcionar bem a tireoide? Sim, a tireoide, para ela ter um bom funcionamento, ela precisa de alguns nutrientes que a gente consegue muito bem na nossa alimentação. Então, o ferro, né, no caso a gente dosa a ferritina, o selênio, o zinco e o iodo. Então, assim, o iodo tem todo sal por lei no Brasil, tem iodo no nosso sal. Então, o sal do iodo já é suficiente para a gente produzir o hormônio. Agora, os outros nutrientes, numa alimentação saudável, a gente consegue. Então, por exemplo, castanhas, frutos do mar, verduras, legumes, uma alimentação saudável traz isso. Mas, às vezes, tem algumas vitaminas que a gente vai precisar repor. No caso, principalmente do ferro, se a ferritina estiver muito baixa, aí a gente precisa repor. Mas, de modo geral, uma alimentação saudável, a gente consegue ter todos os nutrientes. Doutora, e distúrbios na tireoide são mais comuns em mulheres do que em homens e por quê? Então, é mais comum em mulher, a gente vê muito mais a população feminina, isso é muito uma causa genética e alteração hormonal da própria mulher. Homens também podem ter, mas não é tão comum. E quando tem, principalmente nódulos na tireoide, a gente fica mais atento. Mas realmente a população feminina é o que mais tem doenças da tireoide. Olha só, e existem então fatores genéticos que podem predispor, né, a pessoa a ter problemas na tireoide? Eu acho até engraçado, porque tem gente que fala assim, eu já ouvi alguns médicos dizendo, né? Chega no consultório e fala assim, doutor, será que eu tenho tireoide? Primeiro, todo mundo tem, Todo mundo tem tireoide. E aí, esses fatores genéticos dão essa predisposição à pessoa a desenvolver hipo, hiper ou ter outros O hipotiroidismo, principalmente quando é o hipotiroidismo de Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide, a gente produz um anticorpo contra a nossa própria tireoide, tem muito fator genético. Então, às vezes a gente vê, vem a paciente falando, a minha mãe tem, a minha irmã tem, então tem esse componente genético, sim.
aí a gente tem que investigar, ou às vezes você pode ser a primeira da família ter, mas como é uma doença autoimune, tem muito a ver com a genética sua, às vezes, de começar a produzir um anticorpo em excesso que acaba destruindo a tireoide. Antes a senhora disse sobre os nódulos na tireoide. Muitas pessoas, quando falam sobre isso, já imaginam, é um câncer. Necessariamente é um sinal de câncer ou não? Não. Então, assim, a gente vê hoje em dia muito nódulo na tireoide porque a gente faz muito ultrassom nos pacientes, às vezes na rotina nossa, né? Mas a minoria desses nódulos vão ser câncer. Cerca de 5 a 10% vai ser câncer de tireoide. Então, assim, a maioria dos nódulos são benignos, a gente vai fazendo acompanhamento com ultrassom, fazendo a avaliação do paciente a cada 6 meses ou a cada 1 ano, ou às vezes até menos, a depender do tipo do nódulo. Mas, assim, podem ficar tranquilos que os nódulos é muito comum, mas a maioria é tudo benigno. Agora, e quais são, assim, os tratamentos mais comuns, né, relacionados, então, a essas disfunções da tireoide? Então, tratar a tireoide, as doenças da tireoide, é uma coisa simples até. Porque, assim, se for um hipotiroidismo, quando a tireoide não está funcionando muito bem, a gente dá o hormônio tiroidiano, que é a levotiroxina. O único problema é que você tem que tomar para o resto da vida. É um remédio que tem que tomar em jejum, com um pouco de água, e tem que esperar de 30 a 40 minutos para se alimentar. Tirando isso, assim, o tratamento é fácil, o remédio é barato, você tem acesso fácil para usar. Quando é o hiper, que ela está trabalhando em excesso, a gente também tem medicamento, mas geralmente a gente trata por um período curto, assim, curto, de 1 a 2 anos. Pode tentar medicamento, pode tentar também fazer iodoterapia, que aí a gente acaba dando o iodo, e o iodo em excesso vai acabar destruindo aquela tireoide que está hiperfuncionante. Ou às vezes precisa de cirurgia, tá? Se for nódulo, a gente vai avaliar, né, se vai precisar fazer uma biópsia, uma punção e se vai precisar tirar ou não. Mas, de modo geral, o hipotiroidismo, que é o mais comum, é dar o hormônio tiroidiano, que é a levotiroxina. Todo mundo, na vida, um dia vai ter problema na tireoide? Não. Graças a Deus não. Graças a Deus não. Assim, a gente vê que é um exame TSH, é um exame de rotina, tá? Mulher realmente é mais comum e a gente vai pedindo o TSH. Se a gente vê que tem uma oscilação a mais, a gente investiga mais a fundo. Não precisa sair pedindo tudo para todo mundo, assim. A gente tem que seguir um protocolo, assim, você tem uma alteração tal, a gente pede algo a mais. Mas, assim, na verdade, eu acho que é a minoria até que vai ter problemas na tireoide. Às vezes, com o envelhecimento, aumenta a chance. A mulher, como eu já disse, aumenta a chance. Menopausa. Os picos, né, tanto a gestação quanto às vezes a menopausa, que são momentos às vezes excesso de hormônio, alguns momentos de estresse na vida da mulher, pode também desencadear, sim, doenças na tireoide. De certa forma, tudo está interligado, né, Jéssica? E chegaram perguntas também no nosso WhatsApp, vamos conferir. Quem escreveu para nós, a Mariana. Bom dia, é verdade que quem tem problema na tireoide vai engordar mesmo com dieta, doutora? Que história é essa? Então, isso é uma lenda, né? Que todo mundo que fala que tem problema na tireoide não consegue emagrecer. Então, assim, problemas na tireoide não causam obesidade e não vão atrapalhar tanto na perda de peso. Só quando é uma doença muito descompensada, que aí a gente tem uma dificuldade de perda. Mas o paciente não vai ter obesidade por isso. Mas quando a gente dá o remédio e estabiliza isso, a perda de peso vem naturalmente. Então, o hipotiroidismo, que é aquela, né, a tireoide mais preguiçosa, não faz ganhar peso. O pessoal brinca, né? É a doença do Ronaldinho, do jogador. Mas, enfim, tem jeito para todo mundo. Tem jeito para todo mundo. E mais uma pergunta chegou, Jéssica. Vamos conferir lá também. Mais uma. É possível ter problema de tireoide durante a gravidez? Isso afeta o bebê? É Maria Clara que nos mandou. É possível sim, e a gente tem que ficar muito de olho na gestante, e o TSH faz parte de um exame de triagem no pré-natal, né? Porque o feto, ele não tem tireoide no começo da formação. Lá pela 12ª semana que começa a produção da tireoide do neném mesmo. Então, o feto, ele precisa do TSH, do hormônio, do T4 livre e do T3, da gestante, da mãe. Entendi. Então, e às vezes é comum, pode ser transitório, às vezes por causa do hormônio da gestação, deu uma oscilação, mas pode ser que não. E o que a gente mais fica preocupada é o hipotiroidismo mesmo, na gestação, porque pode dar malformação fetal, pode ser causa de aborto, então é
pode acontecer e a gente tem que ficar muito em cima, muito atento para não deixar e tratar logo. Crianças também têm problemas na tireoide? Tem, Logo pequenininhas? Criança tem, não é tão comum como um adulto, mas pode acontecer, até o teste do pezinho também a gente faz esse diagnóstico, mas pode acontecer sim. Mas é possível viver bem, ter uma vida normal, mesmo com problemas de tireoide? É possível, com certeza. O hipotireoidismo, a gente dá o hormônio pro resto da vida e a pessoa consegue ter uma vida normal, não vai atrapalhar. Não é uma doença grave, é uma doença crônica, quando a tireoide não funciona tão bem, mas não é uma doença grave. O hipertireoidismo, que às vezes pode ser um pouco mais grave no sintoma, a gente consegue tratar e ter uma cura. O hipo que não vai ter que usar o remédio pro resto mesmo, mas é uma doença fácil e pode ter uma vida normal. Nenhuma atividade vai ser interrompida por conta disso, Não, né? nenhum. Às vezes, quando está no começo do hiper, o excesso, a gente fala para o paciente com mais calma, porque pode, às vezes, dar muito ataque cardíaco. Entendi. E a gente pede para ir com mais calma, mas não atrapalha em nada, vida normal. A falta também desse hormônio pode dar problemas com a absorção de vitaminas do organismo? Como se dá isso? Não tem tanto problema na absorção, mas só se for, às vezes, um hipotireoidismo muito descompensado, que é um pouco mais raro a gente ver essas doenças mais graves. Mas, às vezes, a falta de vitamina pode causar alteração na tireoide, não o contrário, atrapalhar a absorção. Por isso que uma alimentação saudável, eu acho que é a base de tudo, porque aí a tireoide funciona bem quando se come bem. E a senhora já falou, né? Estresse. Estresse. O fator estresse também causa essa descompensação. Exatamente. O estresse, ele pode ser um gatilho para desenvolver, por exemplo, se você tiver um anticorpo já contra a sua tireoide e você tem o estresse como um gatilho para essa tireoide ser atacada por esse anticorpo, pode desenvolver a doença. Meu Deus do céu, quanta coisa, hein? Vamos cuidar da nossa tireoide, hein, gente? Cuidar com muito carinho, né, irmão? É verdade. Doutora, muito obrigado pela presença da Obrigada senhora a vocês. aqui hoje, mais uma vez, né, conosco no Família dos Devotos. Deus abençoe. Nossa participação aqui foi maravilhosa. Deus Amém, abençoe obrigada. sempre. Amém, obrigada. Obrigada, volte sempre, viu?